pessoal, hoje o Acidcast é para a gente falar sobre vários assuntos bem diversificados. Eu sou Carla Silva, sou psicóloga de líderes e estou aqui hoje na função de apresentadora aí para apresentar para vocês o Felipe, a Janaína e o Renato, que são os ganhadores de melhores pontuações, de certa forma, do Acid Network. Então, são turmas de segunda-feira, de quinta e de sexta. E eu quero convidar vocês a se inscreverem no canal da Acidcast, tá? Que é muito importante a inscrição de vocês e também curtir, compartilhar, que vai fazer muita diferença pra gente. E lá vocês encontram vários conteúdos muito interessantes de empresários que passam por aqui. Vocês contam com a intermediação também do Marcelo nesses encontros. E hoje eu estou aqui representando um pouquinho e conhecendo um pouquinho mais sobre o trabalho desses três profissionais. E hoje a gente vai começar conhecendo um pouco o Felipe. Felipe, vamos lá, seja bem-vindo aqui ao Acidcast, né? Você teve uma pontuação excelente aí no último mês. O que é a CID? Me conta um pouquinho sobre você e um pouquinho também da CID na sua vida. Vamos lá então, gente. Primeiramente, prazer estar aqui com você, Carla, estar aqui com todo mundo assistindo a gente pelo Acidcast. Vamos lá. A minha história com a CID, ela começou em 2022, na antiga gestão da Alexandra, onde que eu trabalhava numa empresa de consultoria, e dentro dessa empresa de consultoria eu fazia a questão da consultoria financeira para a CID. Então, começou bem antes na gestão da Alexandra e fomos caminhando aí junto até um pouco próximo da migração com o Cleberson. Então, acabou que nessa etapa, aí, nesses 3 anos, 2 anos e meio, eu tive muito contato com a CID. E essa empresa de consultoria que eu trabalhava, no começo dela, a nossa base era na CID. Então, acaba que eu conheço praticamente todo mundo que está lá na CID, dentro da estrutura mesmo, porque a gente ficava lá, dava um oi. Então, a CID hoje, para mim, fez parte e faz parte também dessa minha história profissional como consultor de empresa. Ah, excelente. E quem é o Felipe hoje? O que o Felipe trabalha? Qual que é o seu carro-chefe de atendimento? Como que é? Conta pra gente. Hoje o Felipe é uma loucura, né? Hoje o Felipe é consultor de empresas. Eu tenho uma empresa de consultoria empresarial, bem direcionada para realmente atender a necessidade do cliente. Eu até fico brincando, né, que é sem Ctrl-C, Ctrl-V. De fato, entendendo o que o cliente precisa, estando com ele próximo, passando por essa loucura que está vivendo o mundo, né? Tanto a parte econômica, tanto a parte política, tudo. E também tem o Felipe, que é dono de uma empresa de recrutamento e seleção. Essa empresa de recrutamento e seleção tem mais de 2 anos no mercado, 2 anos e meio, aonde que nós não fazemos propaganda, é a Farm RH, também foi parceira da CID durante muitos anos, tá? Até ano passado nós éramos muito parceiros da CID. E a Farm acaba que ela atende muitas empresas de consultoria que eu atendo, e também alguns parceiros. Parceiros de recrutamento de RH, parceiros de psicólogo também de liderança. Então, todos esses parceiros que sabem o trabalho que nós fazemos, a gente também atende eles. E, para poder fechar, uma coisa que é totalmente conectada com isso, né, consultoria e recrutamento e seleção, é uma empresa de locação de equipamento para construção civil. Sim. Então, você vê que é tudo a ver, né? Sim. Nossa Senhora. Mas essa empresa eu não atuo diretamente. Sim. Eu estou lá mais como um sócio estratégico, tá? Nessa empresa. Tem o Marcelo que toca o negócio lá. A gente pegou a empresa bem pequenininha, já tem 3 anos que ela está no mercado, mas eu, como sócio, tem 3, 4 meses. Uhum. Pelo pouquinho que eu conheço do Felipe, ele me falou o seguinte, que ele começou a empreender muito jovem. E como que foi essa experiência? Quando a gente olha hoje para a possibilidade de abrir um CNPJ, como que é essa experiência na visão do Felipe? O que importa, por exemplo, nesse caso? O que importa para a pessoa abrir o CNPJ é vontade e também a querer se arriscar, sabe? Eu vejo que as pessoas hoje em dia, elas ficam muito presas ao preciosismo. Eu tenho que ter aquilo, tenho que ter isso. Não, vai. Hoje eu estava até conversando com um cliente nosso, falei assim, gente, para com isso. Pega e vai. Para que você quer fazer um negócio perfeito? Vai lá, seja feliz, se arrisca. E o Felipe começou a empreender com 17 anos. Isso CNPJ aberto, porque antes eu vendia camisa na escola, vendia essas coisas na escola para poder comprar pão de queijo. Entendeu? Que loucura. Aí, ó. Mas é verdade. Vendia lá, comprar pão de queijo da Dona Antônia era a melhor coisa do mundo. Entendi. Então, com 17 anos, abri uma empresa de iluminação aqui na cidade, sem dinheiro, sem capital, vim de família muito pobre, então sou o primeiro da família a empreender.
Então, você já viu, né? Todo mundo arrepiou. Falei, meu Deus, sei que meu filho está arrumando. Vamos lá. Então, comecei a empreender muito cedo. Deu totalmente errado. Quebrei absurdamente, bonito, mas foi a minha melhor faculdade que eu tive. Passei por muito problema financeiro, passei por muito problema mesmo na parte psicológica, porque, querendo ou não, é um baque que você toma, muito grande. E eu até brinco com o pessoal que eu só fui começar a sair do fundo do poço quando eu parei de terceirizar a culpa e falei assim, pô, a culpa é minha. Ah, mas fulano de tal. Não, não tem fulano de tal, não, porque se eu não tivesse permitido, não teria acontecido. Então, a culpa é do Felipe. E desde então, eu comecei a trilhar esse meu caminho como consultor. E até o pessoal fica brincando assim, foi até no nosso grupo lá da CID, que uma frase me marcou muito, que não lembro quem falou. Falou o seguinte, qual que é o seu diferencial? O meu diferencial é as vivências que eu tenho. Então, o meu diferencial é as vivências que eu tenho. Quando eu sento com o empresário e está assim, eu estou com o boleto atrasado, estou com o imposto atrasado. Vamos lá, meu amigo, pega um café, vamos tomar, que eu também sei que é isso. Não é só a parte acadêmica, a parte teórica do negócio. Eu fiquei sabendo que é assim que é passar dificuldade financeira. Fiquei sabendo que é assim ter empréstimo bancário e não conseguir pagar. Não, eu passei por isso. Eu sei que é ter um nome negativado, eu sei que é protesto, eu sei que é cheque. Então, isso formou o Felipe consultor de empresa. Então, tudo que um empresário não deve fazer, infelizmente ou felizmente, eu passei. Então, essa empresa ficou 2 anos e meio no mercado, fechamos, e hoje estou aí como consultor de empresa, focado realmente nesse pequeno negócio, porque aconteceu muita coisa naquele momento, mas eu não tive muita instrução. Eu não tive um profissional de gestão de negócio, porque quando você fala em consultoria, você pensa em high ticket. Muito caro, não cabe meu negócio, vai trazer coisas que para o meu negócio que é pequeno não vai conseguir atender. E aí eu comecei a pensar, quantas pessoas que já passaram aquilo que eu passei precisam de um acolhimento, precisam de uma estratégia financeira e comercial do seu negócio para poder estruturar e aí sim, daqui a pouco, pensar em crescimento. E aí foi quando eu resolvi sair da antiga empresa de consultoria que eu trabalhava para poder focar nessas empresas hoje que eu atendo, que eu falo que eu sou muito bem realizado com isso, porque realmente é o público que eu quero atender, que eu gosto de atender, que é essas empresas que estão se estruturando para poder crescer. Claro que dentro dos meus clientes que eu estou atendendo tem de tudo, né? Tem empresa que está voando, vendendo muito, prosperando muito, mas tem empresa também que está na parte de estruturação financeira. E é curioso, porque é um tema que a gente, de certa forma, meio que vela ele dentro do meio corporativo, sim, né? E quando a gente é empresário, a gente se sente muito sozinho. Muito. E isso é muito comum. Só que a gente olha, por exemplo, vamos pensar redes sociais. A empresa está mostrando que ela está faturando tanto e tudo mais. Você conversa com o empresário, não, está tudo ótimo, está funcionando, principalmente de empresário para empresário. Só que, e às vezes a gente olha e fala assim, não, mas espera aí. Será que realmente eu não posso crescer, eu não posso evoluir? Eu estou vendo só coisas, vamos dizer assim, negativo, só empresários excelentes e está funcionando e faturando. Mas será qual que é a realidade? Porque isso também, né, Felipe, quando a gente olha para essa métrica só do visual, de certa forma, o que acontece? A gente, às vezes, menospreza quem a gente é, a gente coloca as nossas dificuldades acima de tudo e a gente para. Sim. Então, a consultoria hoje do Felipe, ela ajuda muito esse empresário, né? Tirar essa romantização. Eu vejo que hoje, tudo na parte de empresariado está muito romantizado, né? A parte de gestão de pessoas está muito romantizado. A romantização para quem é funcionário, a romantização para quem é empreendedor. O empreender hoje está na moda. Só que as pessoas param, só vê a glória realmente daquele empresário do TikTok, do Instagram, que está viajando. Quem dera. Quem dera, quem dera, quem dera. Hoje, a realidade de quem empreende não é assim. Vamos pegar lá nos primórdios. As pessoas começaram a empreender para quê? Para poder pagar as contas de casa. Então, muitos empresários até hoje, a empresa que tem é a questão do emprego que ele tem. Então, se eu tenho uma empresa hoje, uma borracharia, é o emprego que eu tenho. Então, de vez eu trabalhar em uma borracharia como CLT, eu vou abrir minha borracharia para ganhar o salário para poder sustentar minha família. E isso é a grande maioria dos empresários do Brasil. Só que há uma romantização muito grande que essa nova geração que está entrando, está querendo muito empreender, mas fica olhando muito para essa questão de vou comprar um carro muito bom, que tem uma casa muito boa, uma vida financeira excelente. Tomara que seja assim, tá? Você que está vendo aqui, que Deus te abençoe e que você consiga chegar lá. Mas saiba que não é muito assim.
tem muito trabalho, tem muito esforço, tem muita dedicação, o mercado é muito competitivo. Então, na consultoria, eu sempre prezo isso. Ó, para de romantizar. Tá difícil, tá chegando o ano eleitoral. Você tem duas opções. Ou você vai ficar chorando e falando que é ano eleitoral, vai perder dinheiro, ou você vai levantar a bunda da cadeira, vai trabalhar e vai atender seu cliente, porque ninguém para de consumir. Ninguém para de poder realmente fazer o que tem que ser feito. Claro que existem situações que a economia desacelera, existem situações que a economia vai acelerar. Mas se você ficar parado esperando, não vai adiantar nada. Eu gosto muito do Flávio Augusto, eu tenho ele muito como mentor digital meu, que ele fala da seguinte forma: entra ano, entra eleição, sai eleição, o governo muda, passa para outro governante, tudo continua a mesma coisa. E o que é continuar a mesma coisa? Tudo depende do seu esforço. Tudo depende da sua vontade de crescer, da sua vontade de trabalhar, da sua vontade de fazer acontecer. Então é sem romantização. Não adianta romantizar. O mercado hoje em dia, você está vendo aí, está super, hiper competitivo. As empresas estão tendo que se adequar a todo o cenário, tanto de contratação, tanto da mão de obra que já está lá dentro, tanto dos consumidores que estão cada vez mais exigentes. E até cultura, né? Exatamente. Principalmente. Hoje eu vi um vídeo no YouTube até de um parceiro meu, que é o Rodolfo, da agência Blue Pause, que ele postou um negócio que eu fiquei pensando, e é verdade, eu comecei a ver nos meus clientes. Eles pegam o telefone, antigamente era assim, a cara chegava no cliente, você fazia o diagnóstico do seu serviço para o seu cliente, o cliente via, lá falou assim, cara, você falou assim, aqui ó, cliente, ó, isso aqui é entendendo o seu mercado, aonde você está atuando, como que é as pessoas que trabalham com você. O cliente poderia pegar essa proposta e falar assim, Carla, beleza, vamos alterar isso aqui para poder ficar de acordo? Você, beleza, vamos embora. Hoje em dia, não. Chat, a minha empresa, ela é assim, assim, assado, eu preciso mudar e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí o chat vai te trazer um negócio muito doido. E eu estou vendo que as pessoas estão usando o chat GPT muito como o seu coach, o seu tentando consultor. apagar um incêndio imenso, né? E aí você, como profissional, você qualificou, você estudou, você tem know-how, aí chega lá, a pessoa fala assim, mas o chat falou isso. Meu Deus do céu. Concordo. Você até arrepia e fala assim, tá, mas o chat está aqui na sua empresa para poder ver isso que você não contou para ele? O chat está aqui na empresa para poder ver aquele seu funcionário fazendo aquilo? Não está. Então, que é uma visão única. E para quê? Peraí, o chat vai lá e massageia o ego, né, do empresário, que ele nunca vai discordar. E ele está lá para isso, né? Para poder falar o que a gente quer escutar. Isso. Então, uma coisa que eu sempre falo para o novo empreendedor é isso. Para de romantizar as coisas. Se você não trabalhar, se você não realmente dedicar aquilo que você quer, se você realmente ficar querendo escutar chat GPT, a ferramenta é excelente, mas tem que saber ser utilizado. Sim. Se você quer utilizar ele como seu coach, nada contra. Segue sua vida, mas saiba que também está aqui poder, entendeu? Seja profissional. Profissionalize seu negócio desde sempre. Não é porque você tem um faturamento de R$500, R$1.000, R$10.000 por mês que você não pode começar a organizar o seu negócio. Seja organizar na planilha, seja organizar num caderno, seja organizar aonde que você achar melhor e seja mais próximo daquela realidade e da sua cultura também. Mas se organize, se profissionalize, cerque de pessoas que realmente vão agregar para o seu negócio. Aí o Acid Network está aí para isso, tá? Isso. Então, se você não está na Acid Network, abriu a turma agora, viu? Chegou lá, vai lá, se inscreve, que é muito bom. Se conecte com pessoas que realmente estão a fim de fazer o seu negócio crescer, para você realmente ter uma vida ou uma possibilidade de um crescimento do seu negócio. Porque também não existe receita, né? Faz isso que você vai ter sucesso, mas há grande chance de você conseguir o objetivo que você deseja. E ótimo. E aí vem uma outra questão também, né, Felipe, que hoje o empreendedor, principalmente, ele começa um negócio porque ele tem uma capacidade técnica excelente. Sim. Né? Ele domina o que ele faz, ele pensa em como executar, ele quer atender o cliente. Só que aí vem uma outra questão, como agir de certa forma, como se encontrar nesse meio, né, do empresariado, o que isso, vamos dizer assim, o que isso impacta diretamente na empresa, olhar para o técnico, olhar para o CPF e olhar para o CNPJ. Hoje, o que você pensa sobre isso? Qual a dica que você pode dar para esse empreendedor aí que saiu, na verdade, ele ainda está no operacional, na maioria das vezes,
E aí ele também tem que pensar em questões burocráticas, crescimento, estratégia, ele tem que pensar também em como que vai ser a empresa dele dali para frente, e não é um dia após o outro, é pensar a longo prazo, né? É o padeiro que era padeiro, abriu a padaria e falou assim, opa, não sou padeiro mais. O que eu menos faço agora é pão. E acontece muito, então, em todo segmento. Só que, vou falar uma coisa bem polêmica aqui, que eu sei que muitos empresários de gestão, tanto aqui na cidade, na região, no digital, falam muito, mas que para mim é uma grande balela, tá? Falar que o empresário ele tem que sair do operacional e ficar só no estratégico. Não existe. Não existe isso. O empresário, ele pode sim flutuar entre o operacional e ele não tem que ser o cara que vai lá amassar a massa de bolo. Vai ter pessoas que poder fazer isso. Só que você pensa, um cara que abriu uma padaria, ele começou como padeiro. Hoje ele é o gestor da padaria, ele está cuidando da estratégia, do crescimento, ele tem quem faz financeiro. Você não acha que ele vai querer ir lá na panificação, lá na parte produtiva, ver como é que está? Claro, e você não acha que quando precisar da atuação dele não vai fazer? Ou tá lá assim, ó, tem que fazer uma entrega, faltou o entregador. Não vou fazer não, porque eu sou de estratégico. Principalmente o empreendedor, né? Não tem como. Uma coisa é você ter uma empresa também de um grande porte, você não conseguir atuar nesse lado. Aí, beleza. Mas o empreendedor, de certa forma, ele tá com a mão na massa, igual você falou, ele não tá com a mão, vamos dizer... Ele não tá na massa. É, isso mesmo. Mas, por exemplo, ele tem que visualizar o negócio dele, porque... Sim. Ele é a coluna do negócio. Sim. Não tem como ele desvincular totalmente e ficar por trás. Senão tudo se perde, né? Não tem esses processos realmente que ele acredita. Sim. E até se ele sair, ele perde o controle do negócio dele em relação à equipe produtiva, porque a equipe para de ver ele como uma pessoa que é parceira ou que é par, para poder ver uma pessoa distante. Pô, o cara é dono. Então, quando o cara já é dono, já tem uma barreira que tem que ser quebrada para poder ter esse entendimento com todo mundo. Tá, o cara ele é dono porque ele empreendeu e tudo mais. Só que lá naquela empresa ele é funcionário. Então, isso que a gente sempre fala assim, você tem que parar de ser o operacional. Calma. Às vezes o operacional do cara não é amassar o pão, mas às vezes o operacional da pessoa é poder verificar as planilhas que está fazendo a gestão do negócio dele. Às vezes o operacional dele é ser o vendedor número 1 da empresa dele. É o cara que vai fechar grandes negócios. Ele tem uma equipe comercial que está fazendo todo o trabalho de mercado, mas ele é a pessoa, vamos colocar assim, ele é a cereja do bolo. Ele está indo lá para poder, de fato, fechar aquele negócio que está travado, ou se está acontecendo alguma coisa na empresa, ele que vai lá realmente fazer aquele desembolo, né, para poder realmente destravar. E como que você vai falar para a pessoa ficar de braço cruzado dentro da empresa dele, vendo o circo pegar fogo, mas ele não pode fazer porque ele é estratégico. E ele já contratou as pessoas que têm que estar na gestão ou têm que estar no operacional e ele não pode se envolver. Gente, não existe isso. Não existe isso. Eu pego muito o caso de João Adib. O João Adib, mega empresário, dono das maiores farmacêuticas do Brasil, está lá visitando o cliente, fazendo o que tem que ser feito. Ele não está lá encapsulando remédio, porque nunca fez isso. Mas a parte dele, a função operacional dele é a parte de venda. Ele está lá gerenciando a equipe comercial. O filho dele, que é o sucessor dele, está lá na parte mesmo de diretor comercial, mas ele está supervisionando. Como um cara desse fica no estratégia? Não fica. Então é a questão de parar de romantizar. E eu vejo muito pequeno empresário, que esse que é o pior. Aí eu dei um exemplo de um João Adib, que é uma mega empresa, mas quando você pega para a nossa região um pequeno empresário, ele escutando muito esses coaches da internet, ou até mesmo pessoas que falam que ele tem que sair do operacional e ser totalmente estratégico, se embolando e vendo o negócio dele degringolar. Quantas empresas que eu atendi recentemente que falou que começou assim porque me falaram que eu tenho que ficar só no estratégico, e eu fiquei só no estratégico, o negócio se perdeu. Não é assim. Você que é empresário, você que é empresária, você é a alma e o corpo do seu negócio. Então, como que você vai terceirizar isso para alguém? Você não tem que fazer, mas você tem que saber fazer e tem que estar supervisionando. Isso, porque eu acredito muito nessa visão que a gente brinca que é o olho do dono que engorda o gado, né? Acontece. Não tem como você olhar para o seu negócio e estar só por trás de tudo, né? E não entender os processos. Por quê? Por exemplo, se eu estou tendo uma rotatividade num setor da minha empresa. Tá, se eu continuo tendo a rotatividade, eu não entendo o que está acontecendo, o problema vai continuar mantendo. Sim. A partir do momento que a gente sabe, peraí, está acontecendo tal coisa, eu vou ter uma visão diferente, eu vou ter uma estratégia diferente, eu vou entender qual que é o cenário, né? E esse é o papel do gestor.
de estar ali, do empresário, de pensar em crescer e evoluir a sua empresa, mas também identificar os problemas, pensar em soluções. Porque, principalmente, a gente tem equipe, Carla, a equipe tem que dar conta. Nem sempre ela dá conta. Na maioria das vezes, às vezes ela não dá conta. Então, ela também precisa ter um olhar diferenciado. Ela também... Por que reunião é importante? Para alinhar com o time, entender o que está acontecendo. Então, é sempre estar junto, né, Felipe? Exato. E quando você não está junto, o que geralmente as pessoas fazem? Terceiriza a responsabilidade. A culpa não é minha. A culpa é sua, você não está junto, como é que você vai saber o que está acontecendo? Isso. Aí começa a terceirização, terceiriza a responsabilidade. Então, a responsabilidade é sua, cara. Você que não fez a gestão correta do time. Não mim que sou dono. Começa a terceirizar também as decisões. Por que vai terceirizar as decisões? Porque ele não está lá sabendo o que está acontecendo. Como é que ele vai saber o que tem que ser feito, sendo que ele nem está no campo? E vai começando a terceirizar. E quando vê, a equipe perde. E é muito mais fácil você colocar a culpa num terceiro do que colocar a culpa em si próprio. Claro. E acontece muito, infelizmente, no nosso dia a dia, Sim. né? Principalmente a equipe de liderança, né? Sim. Que, por exemplo, principalmente quando a gente precisa escalonar, quando a pessoa fica ali, eu tenho que resolver sozinho, é um problema. Sim. Eu não posso, eu vou passar esse problema para frente porque eu não dou conta de resolver. São duas posições que a gente precisa ter muito cuidado com elas, né? E pensar, olha, é um time. Exato. E que seja de 2, 3 pessoas, os 3 unidos para fazer acontecer. E se você for empreendedor e estiver sozinho, por exemplo, executando tudo, peraí, vamos pensar em crescer e trazer pessoas que vão colaborar comigo na minha dificuldade. Isso não é problema algum. Por quê? A gente só aprende somando, Sim. trazendo experiências, né? E aí eu queria entender o Felipe hoje. Se o Felipe chega numa empresa, o que ele pode atuar? Vamos pensar em áreas diversas para mostrar para as pessoas, vamos dizer assim, mais especificamente, o que o Felipe faz dentro de uma empresa hoje. Tá. Hoje o Felipe, ele trabalha tanto na consultoria, e a consultoria é gestão financeira, gestão comercial, estratégia, operação e recursos humanos, tá? Então, hoje eu tenho uma equipe de 3 pessoas que trabalham comigo para poder fazer esse trabalho. Então, na consultoria financeira, desde montar DRE, analisar informações financeiras, montar a questão de orçamentário, na parte comercial, trabalhar em metas, trabalhar em engajamento de equipe comercial, na parte de operação, estoque, logística, tudo que envolve operação do negócio mesmo, da parte produtiva também, gestão de pessoas, na implantação de processos, tá? Além disso tudo, na parte estratégica, planejamento estratégico e acompanhamento. E o planejamento estratégico que eu falo não é que é planejamento estratégico dos sonhos, não, tá? E é até engraçado, porque quando eu chego para poder fazer um planejamento, a pessoa já pensa assim, no lá vem e ele vai começar a colocar a empresa no pedestal. E muitas das vezes o planejamento estratégico nem vai. Você fala assim, que você não está pronto para isso, o negócio não está pronto para isso, não. Vai trabalhar, vai começar a vender um pouquinho mais, vamos tracionar para depois a gente pensar. E isso é um planejamento estratégico. Então, tem esse pilar, que é de consultoria. O segundo pilar, que é educação corporativa, que é treinamentos, workshops, cursos, tudo voltado para essa educação corporativa. Qual que é a diferença? Nós não temos cursos ou mentorias ou palestras ou eventos já pré-desenhados. Eu vou sentar com o empresário, entender a demanda dele, entender o segmento dele e fazer um arquivo, ou fazer um documento, fazer bem específico aquela realidade dele. Porque se eu tenho 2 padarias, não é a mesma dor que as padarias têm, não é a mesma equipe, não é o mesmo entendimento. Então, essa educação corporativa é bem padronizada, é bem segmentada e muito bem personalizada. Temos o terceiro pilar, que é a questão de projetos. Projeto de viabilidade financeira da empresa, projeto de compra e venda de empresa. Recentemente, a gente participou aqui agora de um projeto de venda de uma imobiliária bem famosa da cidade, também de algumas academias da cidade também. Fizemos o trabalho de venda dessas empresas. Questão de viabilidade financeira, também fomos contratados para poder ver se valia a pena entrar a franquia aqui na cidade ou não. Tá? Nesse caso, valeu a pena, era uma academia que está aqui abrindo rede também. Além disso, estudo de mercado, valuation, que eu já falei, enfim, toda a parte de projeto. Então, não necessariamente uma consultoria, mas um projeto. Por exemplo, tem uma empresa que contratou a gente essa semana, 2 na verdade, contratou a gente essa semana para poder implantar ferramentas financeiras no negócio. Como assim? Eu vou lá na empresa, eu vou implantar DRE, DFC, balanço, indicadores, para a empresa ensinar a pessoa a fazer isso e depois eu solto ela. Tá? Então, todos os nossos projetos têm início, meio e fim, tudo bem organizado, a consultoria também é tudo bem detalhado para o cliente saber o que está acontecendo mês a mês e etapa por etapa. E o quarto,
que é pessoas e recrutamento, tá? Que aí a gente trabalha a questão de recrutamento e seleção. Hoje a Farm está com... Nossa, eu nem sei quantos currículos hoje no nosso banco de dados, porque a gente tem um site que a gente divulga poucas vagas, porque como a gente tem um banco de currículo com mais de 6 mil vagas, mais de 6 mil currículos hoje, todos atualizados, então não tem que esse currículo fictício, então a gente consegue preencher muito rápido as vagas. Então hoje a gente consegue preencher vagas operacionais, vagas estratégicas, todo tipo de vaga dentro da nossa plataforma. É tudo digital, tudo que conversa com a geração Z e também tem a conversa com a geração, também a nova geração, vamos colocar assim, bem dinâmico, bem rápido, bem fácil. Então, hoje o Felipe, ele tem esses 4 pilares: consultoria, educação corporativa, projeto, recrutamento e seleção. Ótimo, muito bom, hein? E me conta aqui uma coisa, se fosse para você dar uma dica para o empresário hoje, ou dar um conselho, dar uma orientação, qual que você daria para ele hoje? Vou dar 2 conselhos. Primeiro, para quem quer empreender, só vai. Vai lá. Pensa muito não. Coloca no papel, se organiza, mas sem preciosismo. Vai lá, testa o produto, deixa o mercado ver se realmente é aquilo, vai pivotando, vai ajustando, que você chega lá. E para o empresário agora, aproveitar a época de eleição, para de pensar em política um pouco, vai trabalhar um pouco, vai se organizar, entendeu? Se você não se organizou, aí é um ponto de atenção para você estar preparado para as próximas etapas que vão vir, mas para de pensar um pouco em política, foca no seu negócio. Se você focar muito em política, o seu negócio vai continuar lá, vai continuar travado, o mercado continuando movimentando e você ficando para trás. Então, é uma dica que eu dou mesmo nesse cenário que a gente está entrando agora, que entrou agora período eleitoral, né? Porque eu vejo que os empresários ficam muito presos nisso e ficam travando muitas situações. Entendo muito, tá? Entendo a questão de cenário econômico, cenário político, essa questão mesmo da insegurança mesmo das pessoas de investir, mas se você não investe no seu negócio, quem vai investir? Ninguém. Isso mesmo. Ó. Então, ó, fiquem de olho aí. São 2 conselhos preciosos, hein, para você. Porque o mais difícil é a gente começar. Mas depois que começou, gente, realmente, né, Felipe? Só vai. Por quê? Acontece muita coisa, a gente aprende muito. E a CID, por exemplo, já é um meio aí para a gente começar, principalmente no nosso network, né? E aí eu queria entender do Felipe, né, um feedback da CID hoje em relação ao CID Network. Qual feedback você traz para a gente? Se você convida mais as pessoas, o que a gente pode encontrar no CID Network? A percepção do Felipe. Vou te falar o que eu fui atrás da CID Network, mais atrás de parceiros. Lá eu encontrei parceiro de TI. Hoje, dentro desse parceiro de TI, eu tenho um braço de TI dentro da empresa, onde que eu conheci um parceiro lá na CID Network, e onde que nós já vendemos projetos juntos, já vendemos sistemas juntos, está bolando mais sistemas para a área de consultoria e também para outros segmentos. E também parceiro na área ambiental, qual o caso da Sanear, por exemplo, é um braço nosso de consultoria ambiental. Então, se você tem uma empresa que busca parceiros, a CID Network é um ótimo caminho. Se você é uma empresa que procura clientes, a CID Network é um bom caminho. Se você é empresa e está se sentindo sozinho, que tem a questão do solitário, nós que empreendemos somos muito solitários, a CID Network também é uma ótima sugestão para você. Porque, querendo ou não, você vai estar no meio de empresários com uma vibe diferente daquela vibe de pensamento negativo, e você vai ter possibilidades, porque não é promessa de você conseguir fechar nada, tá? Mas vai ter possibilidade de mostrar o seu produto, mostrar o seu serviço, e se você for competente e as pessoas enxergarem você um possível cliente, ou eles enxergarem que você é uma possível pessoa poder ser consumido o produto ou serviço, vai acontecer. Mas tudo depende de você, não depende da CID em relação a fechar negócio. Depende do seu comprometimento e também daquilo que você vai oferecer. Excelente, Felipe. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu te agradeço. Né? O que vocês precisarem, então, chama o Felipe. Quais as redes sociais, Felipe, que a gente te encontra? Felipe Costa Consultor. Instagram, TikTok, YouTube, é a mesma coisa. Chama lá, tem muita coisa bacana. Se você quiser conversar um pouco mais, se você quiser ganhar um diagnóstico gratuito, tá? Chama lá no Instagram, que vai ser um prazer te entregar isso da sua empresa de forma personalizada e você saber o que você pode fazer daqui para frente. Ô, gente, então aproveita esse diagnóstico aí, porque não é fácil não, hein? A gente conseguiu uma oportunidade dessa aqui no AcidCast. Então, muito obrigada, pessoal. A gente vai agora para o segundo bloco, trazendo mais um profissional para vocês. Voltando
então agora para o nosso segundo bloco e nós vamos apresentar agora o Renato da R Dutra, que é engenheiro de segurança do trabalho. Vamos lá, Renato, seja bem-vindo ao Acidcast mais uma vez. Me conta um pouquinho aí sobre você, sobre a R Dutra, sobre a Acid Network. Legal. Bom, eu sou o Renato Dutra, proprietário aqui da R Dutra, treinamento de segurança do trabalho. Sou engenheiro de segurança por formação e atualmente eu empreendo na R Dutra no segmento de treinamentos e capacitação. Aqui na R Dutra somos especialistas na área de segurança do trabalho. Nós realizamos treinamentos de todas as normas regulamentadoras e brigada de emergência para atender, né, toda a demanda das empresas aqui da nossa região, garantindo a segurança dos trabalhadores, a conformidade legal e a segurança jurídica aí para os empregadores. Renato, me conta uma coisa. Quando a gente fala de segurança, ela está alinhada à cultura? Então, existe cultura de segurança dentro das empresas? Não existe? Como que funciona, de uma certa forma? Com certeza. A cultura de segurança é um pilar fundamental. Eu acredito que o sucesso da empresa começa por essa demanda, não é mesmo? Aquela velha máxima de que cultura é o que a gente faz quando ninguém está vendo. Todo mundo fala sobre isso, não é mesmo? Mas a ideia disso na segurança ela é muito aplicável no sentido de que se cultura é o que a gente faz quando ninguém está vendo, é porque esse time ele já tem autonomia. É um time que precisa muito menos de supervisão, porque já sabe o que tem que fazer, por que tem que fazer, não é mesmo? E os impactos de fazer ou não. Então, acho que é um pouco disso. E essa cultura sempre tem que vir de cima para baixo, não é mesmo? Da alta liderança. Geralmente, ela é definida na política da empresa. E, a partir dali, ela norteia todas as decisões que são tomadas dentro da organização. Se não tem cultura de segurança, provavelmente não tem técnico de segurança, não tem engenheiro de segurança. Como que fica uma empresa aí que tem mais de 100 funcionários nessa situação? Então, Carla, isso é um pouco polêmico, porque às vezes a empresa pode ter engenheiro de segurança, pode ter técnico de segurança, mas ser uma cultura que ainda precisa evoluir, sabe? Inclusive, nesse ponto, cirúrgica é a sua pergunta, porque, na minha opinião, eu acredito que o profissional de segurança do trabalho ele é o principal gerador da cultura de segurança dentro das empresas. Por ser extremamente técnico, né, às vezes o empregador ele não consegue enxergar, eu não vou dizer nem a importância, mas ele não tem a compreensão de como fazer isso. E um profissional adequadamente preparado, que compreende o todo, para direcionar, para mostrar os pilares, para definir os métodos e para orientar essa alta liderança como fazer isso, é um fator fundamental. Inclusive como fator estratégico para a produtividade. Entendi. E vamos lá. Para as pessoas que não sabem, o que faz um técnico ou um engenheiro de segurança dentro de uma empresa? Legal. Bom, eu amo essa profissão, né? Eu comecei na segurança como estagiário de técnico de segurança. E passei por vários estágios, vários cargos. Eu fui técnico júnior, pleno, sênior, coordenador, supervisor, engenheiro. E hoje eu me revezo entre engenheiro de segurança do trabalho e empresário na área da segurança, né? Aqui na R Dutra. E a principal entrega do profissional de segurança do trabalho é o cumprimento dos requisitos legais. Então, nós orientamos o empregador sobre as normas que se aplicam ao negócio dele, porque isso pode variar de acordo com o empreendimento, com o segmento que ele atua, e nós ajudamos a organizar esse processo implementando um programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, conforme determina a NR1. Sim, sim. E me conta aqui, o engenheiro de segurança do trabalho, ele é amado ou odiado dentro da empresa? Ai, meu Deus do céu. Bom, eu sou amado e odiado pelos mesmos motivos, e eu sempre falo isso, né? Com o tempo, a gente vai amadurecendo, inclusive fazendo treinamentos de desenvolvimento de liderança, né? Que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto com você e me ajudou muito nessa parte de desenvolvimento. Bom, eu acho que é muito essa parte de gestão de pessoas. O que eu tenho observado depois de 20 anos de segurança e hoje um pouco mais maduro, né? Porque tive a oportunidade, graças a Deus, de conhecer vários níveis de cultura. Então, conheci culturas que eram inexistentes, pasme-se, mas isso existe. Culturas que estavam começando no nível intermediário e culturas um pouco mais avançadas, né? Inclusive empresas que não estão aqui em Divinópolis. Mas eu acredito que a forma de abordar, é a forma de cuidar, são as técnicas para a educação de adulto.
E, assim, eu tenho visto que esse trabalho de conscientização, quando você consegue sensibilizar a pessoa com uma informação de qualidade, para ela entender o que é a segurança do trabalho, o motivo da segurança do trabalho, o que ela ganha ou deixa de ganhar se ela fizer ou não, eu acho que isso impacta muito mais, né? Então, a partir dali, começa a gerar uma relação de confiança para a pessoa também querer entender um pouco mais sobre isso. Porque, muitas das vezes, a gente é taxado como uma pessoa que impõe regra. E, como psicólogo, você sabe melhor que eu que regra... Tem hora que não funciona, né? Regra não é uma coisa que a gente gosta muito. E a gente vê que, né, tanto a equipe de liderança quanto também, né, todas as outras pessoas que compõem ali a empresa, de certa forma, dependendo da cultura, eles esperam as coisas acontecer para tomar decisões, atitudes, fazer correções, porque são pensamentos, às vezes, Com né? certeza. Principalmente você falando aí da alta gerência, né? Porque começa assim de cima para baixo, Exatamente. não tem como. E aí, quando a gente chega nessa empresa, por exemplo, que está tudo virado de cabeça para baixo, como que o Renato lida, primeiramente, por exemplo, nessa questão de treinamento, de entender todo aquele cenário ali da empresa, como que é o papel dele com a liderança especificamente, porque se você não trabalhar com a liderança, não tem como você trabalhar com o restante da equipe, né? Porque precisa ter um direcionamento, porque quem é o Renato que está chegando aqui e colocando ordem na casa? É legal, né? Eu costumo sempre dizer, é um termo assim, que já é até de praxe, assim como as demais áreas que compõem a administração da produção, segurança é processo. Então, acho que você teve uma abordagem muito interessante, que você falou a palavra reativo. E, infelizmente, né, uma boa parcela das nossas empresas, elas ainda estão no estágio de cultura reativa, que é eu ajo quando acontece. Ou, às vezes, acontece e eu continuo sem agir. E por vários motivos, não é mesmo? E nesse contexto, Carlos, acho que é bem interessante que você trouxe aqui uma pegada de liderança. O que eu vejo hoje? Nosso trabalho ele começa por uma auditoria, um diagnóstico inicial, onde nós vamos entender qual é o negócio, qual é o segmento, quais normas, quais legislações se aplicam àquela realidade, e nós vamos fazer um diagnóstico, uma auditoria, para verificar o que a gente chama na segurança de índice de conformidade legal. E, a partir daí, a gente vai entender o que essa empresa tem que está legal, que está atendendo, que está performando bem, e aquilo que precisa melhorar para a gente definir as estratégias para poder sanar esses problemas que podem trazer algumas situações desconfortáveis para essa empresa. Por exemplo, acidente de trabalho, adoecimentos, problemas em processos trabalhistas e fiscalizações. Sim, sim. E aí, olha o quanto é importante a gente ter essa visão personalizada, né? Porque não tem como, tanto na liderança, por exemplo, desenvolvimento de liderança, que é o que eu trabalho, quanto também quando a gente olha para a segurança do trabalho, os dois se interligam muito, né? Porque não tem como eu cuidar, por exemplo, de uma equipe de liderança sem entender como que realmente funciona a segurança do trabalho. Com certeza. Porque eu tenho aí questões, por exemplo, hoje, NR1, psicossocial. Se eu não tiver uma segurança do trabalho ali que vai trazer um equilíbrio do que está acontecendo dentro da empresa e já diagnosticando o que está acontecendo, não tem como a gente só cuidar das pontas ou de coisa. A gente tem que cuidar de um meio total, né? E aí o quanto é importante essa parceria, por exemplo, se tiver um psicólogo dentro da empresa, o RH, olhar para a segurança do trabalho como um parceiro realmente que vai gerar mudanças dentro da empresa? Vai, mas isso é bom. Na maioria das vezes a gente está olhando, né, para esse diagnóstico inicial de uma forma totalmente diferente, que é o quê? Eu, com o olhar que eu tenho especializado, o Renato na área que ele tem, olha para o ambiente de trabalho, olha para dentro daquela corporação, identifica várias questões que no dia a dia a gente não enxerga. Não. Por quê? Porque a demanda, às vezes, é maior. As situações que acontecem, a gente, por exemplo, como elas não são corriqueiras, eu não vou saber lidar. E se elas são corriqueiras, peraí, tem alguma coisa acontecendo, né? Então, passa muito se despercebido. E a gente precisa cuidar de pessoas e prevenir situações, né? Porque hoje uma coisa é a gente pensar assim, nossa, mas peraí, será que se eu estou no chão de fábrica e eu trabalho com máquinas, por exemplo, né? Peraí, será que eu posso ir de cabelo solto trabalhar? Coisa básica, né? Será que qual sapato de segurança que eu estou usando?
beleza, ok. Será que eu estou sofrendo assédio dentro da empresa? Será que é um ambiente que não está tendo ali esse cuidado com saúde mental, por exemplo? E tudo é perceptível. E a gente consegue atingir, né, tudo isso. E a segurança do trabalho é o primeiro que chega até a gente nessas questões. Então, no dia a dia eu sempre digo assim, né? A segurança do trabalho, ela preza pela preservação da vida, saúde e a integridade física do ser humano. Mas ela vai muito além disso, não é mesmo? Segurança do trabalho é extremamente estratégico. A gente trabalha, sim, com prevenção de perdas, mas em vários níveis. Nós estamos falando, obviamente, do principal capital que a empresa tem, que é o ser humano, né? Não tem como precificar, valorar isso, mas a gente está falando também de segurança das instalações e garantia da continuidade operacional. Então, as ações que a gente toma na segurança, elas têm impacto financeiro direto. E, às vezes, nós estamos falando assim, de uma gestão de incêndio que é ineficiente, de perder todo o negócio, como agora recente a gente vê empresas aqui na nossa região que foram dizimadas por um incêndio. E talvez, com uma gestão básica de segurança do trabalho, essa empresa não teria passado por esse infortúnio. E aí, me chama a atenção uma coisa, treinamentos. Isso é interessante, minha especialidade isso aí. É isso aí. Treinamentos, o quanto ele é essencial dentro da empresa? Cara, para mim, o pilar de educação e treinamento, ele é a base para qualquer programa. E, assim, a cada dia que passa, né, a gente conversa muito. E, assim, eu acho que o legal é essa multidisciplinaridade para que a gente possa alcançar os resultados, principalmente dentro da segurança. É uma infinidade de profissionais, mas essa parte de pessoas, de desenvolvimento de pessoas, ela é extremamente importante. Num contexto de treinamentos voltados à segurança do trabalho, nós temos, sim, os treinamentos normativos, que, por base, né, por legislação, o objetivo é explicar para o trabalhador os riscos e as medidas de prevenção que a empresa implementa. Isso é normativo, a empresa tem que seguir diretrizes. Mas hoje a gente também tem treinamentos que não estão dentro da norma, mas são muito estratégicos, que é a capacitação das lideranças. Né? Então, quando a gente fala de capacitar líderes, eu sempre falo que o líder ele é a peça mais estratégica e é aquele líder lá do chão de fábrica. Isso. Eu posso usar esse termo aqui, Pode. né? Todo mundo entende que não é pejorativo. É o líder de produção, porque ele faz um meio campo, né, entre o operador e a alta direção da empresa, sim, e a segurança, e a qualidade, e a manutenção, e o meio ambiente. Tudo chega até ele em primeira mão. Então, esse cara, ele é bombardeado de processo, de regra, de procedimento, e, para além disso, ele ainda tem que entregar resultado de produção. É porque ele ainda tem que pensar em estratégia, ele tem que pensar em como vai ser todo esse processo, e aí, vamos dizer, uma coisa é a questão técnica, né? Saber os processos, exatamente, pensar como que vai ser a execução. Tá, mas e aí chega lá, por exemplo, uma mãe que o filho está internado e ela vai trabalhar. Vai chegar diretamente nesse líder, né, Renato? E aí, como que a gente vai lidar? Por isso que os treinamentos, a gente olha para a liderança num sentido total. Pessoa, processos, né, estratégia, desenvolvimento. E o líder não pode se sentir sozinho. Né? Porque ele pode contar com a gente nesse desenvolvimento. A gente não sabe tudo. E, na maioria das vezes, a gente saiu passou por todos os processos. Né? Eu entrei, sim, como aprendiz e tudo mais, e fui escalonando aí dentro da empresa. Só que a gente aprendeu a ser líder? Então, esse é um gap, né? Porque, geralmente, os líderes são operadores que são promovidos. Sim. Mas, pelo menos pela minha experiência, eles não são capacitados quando eles fazem essa transição. Com certeza. E aí, acho que é interessante a gente puxar um ponto, né? 9NR1, um ponto que está muito forte hoje, principalmente dentro dos psicossociais, que é o assédio. Seja, principalmente de ordem moral. E, às vezes, esse líder está cometendo assédio. Eu sempre digo que, às vezes, o líder não é a causa. Ele é um sintoma que as pessoas estão tratando como causa. Sim. E, por enxergar dessa forma, o problema ele nunca acaba. Ele muda de setor, eu troco a pessoa e, às vezes, o problema ele prevalece, ele permanece naquele ambiente. Então, acho que hoje essa capacitação da liderança ela é estratégica num contexto de segurança. Esse é um trabalho que eu desenvolvo, né? Então, a gente tem treinamentos específicos para capacitar esse líder. Dentro da gestão de segurança, nós temos a capacitação continuada dentro de um comitê de segurança. Então, nós temos reuniões mensais para trabalhar indicadores, mas também para calibrar o olhar desse líder
para que ele possa desdobrar as nossas estratégias de segurança dentro da fábrica. E isso impacta diretamente no contexto dos fatores de risco psicossociais. Isso. Porque se esse líder ele sabe abordar, ele sabe dar feedback, ele sabe reconhecer em público, ele sabe puxar o freio ali, né, no particular, e ele começa a olhar para as pessoas, para buscar o potencial, para buscar esse desenvolvimento, a gente começa a criar uma cultura de segurança num contexto que até então no Brasil a gente não falava tanto, que é a cultura de segurança de ordem mental. Fala-se muito no risco que adoece, num contexto de exposição a risco químico, biológico, de um acidente, mas a gente está vendo que está escalando a quantidade de afastamentos por doenças de ordem mental, psíquicas, né? E a gente sabe, eu já tive essa experiência, e um líder ruim, num contexto de um líder que não sabe lidar com pessoas, ele adoece as pessoas. Eu já passei por isso, acredito que pessoas estão ouvindo a gente também, não é mesmo? E, às vezes, com o trabalho de desenvolvimento desse líder, quantas doenças, quantas demissões, quantos pedidos de demissão. Com certeza. Né? Hoje tem aquela questão de que a pessoa vai se demitindo aos poucos dentro da empresa. E demite do líder, não é por causa do líder, não por causa da empresa em si, né? Exatamente. Então, às vezes, as pessoas elas abandonam as lideranças e não as empresas. Eu sempre falo, eu já fiquei em empresas que não eram tão boas, porque eu tinha um líder bom, tão boas no contexto de estrutura, né, de remuneração, mas eu já pedi demissão de empresas muito boas, das pessoas me falarem assim que eu era louco, porque eu não estava adoecendo, eu já estava doente. Adoecido. Então, assim, eu acho que essa interface da psicologia com a engenharia de segurança hoje, para mim, ela faz muito sentido, porque eu acredito que hoje eu consigo olhar para o fator pessoas com um olhar diferente. E com essa abordagem, eu tenho tido melhores resultados dentro da minha gestão de saúde e segurança dos meus clientes. Dentro dos treinamentos, na hora de abordar, na hora de conscientizar, às vezes até o próprio trabalhador no final de um treinamento chega, acho que isso é gratificante, né? E te agradece pelo que você trouxe. Às vezes ele fala, eu nunca consegui enxergar dessa forma, mas eu estou saindo daqui com uma visão um pouco diferente, então é gratificante para a gente, né? O pouquinho que a gente consegue modificar, eu falo que a gente chega na empresa, se a gente plantou uma sementinha, plantou um monte de sementinhas, mas se algumas germinaram, a gente já fez diferença dentro da empresa. E na segurança e na psicologia é a mesma coisa, porque a gente está diretamente no cuidado com as pessoas numa forma geral. É cuidar da questão física, química, biológica, em questão da empresa, sim, das normativas e tudo mais, mas cuidar do ser humano, pessoa, né? No sentido de o que ele pensa, o que ele sente e tudo mais. O que o motiva, né? O que motiva, isso mesmo. E hoje a liderança, ela tem esse papel importante, né? Em qualquer lugar que ela esteja, ela precisa pensar além do técnico. Ela está lidando com pessoas, são pessoas que fazem tudo girar para que aconteça realmente os resultados dentro de uma empresa. Muito legal. E, Renato, me conta aqui, me dá uma perspectiva, me dá um olhar em relação à ACID, ao ACID Network. Agora você está indo para o ACID 2.0, né? Que é uma evolução aí do ACID Network. O que você espera? O que vem pela frente? Então, Carla, eu costumo dizer que eu sou cria da ACID, né? Estou na ACID já tem um tempo, conheço as pessoas que estão lá, são pessoas sérias, têm desenvolvido um trabalho legal. Eu vejo que a ACID hoje é um dos principais atores aqui do desenvolvimento econômico da nossa cidade, num sentido de que a ACID hoje tem promovido o que, na minha opinião, é o que o empresário mais precisa, que é conexão de qualidade aliada à capacitação técnica. Né? E o ACID Network ele veio num momento estratégico porque ele vem para consolidar isso, não é mesmo? Então, hoje a gente tem reuniões semanais, a gente tem acesso a dezenas de empreendedores, prestadores de serviço, né? Donos de fábricas que produzem aí, de indústria de base. Então, assim, no contexto da R-Dutra, para nós tem sido estratégico, né? A gente está indo para o 2.0. Eu costumo dizer que eu vou para lá com a faca nos dentes para dar sempre o meu melhor, né? Graças a Deus, hoje é o segundo podcast que a gente está vindo, justamente pela essa contribuição. E, assim, eu acho que é um ambiente muito propício para o autodesenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Né? Acho que, assim, se você for ir com um olhar só de cifra, talvez você não consiga enxergar a verdadeira riqueza que tem por trás de um grupo de network. Concordo. Não é mesmo? Uhum. Então, assim, por exemplo, te conheci, né, por meio de contatos da ACID Network, e essas são portas que também acabam abrindo outras portas para a gente. Por meio do ACID Network, eu fiz uma conexão
que me convidou e agora eu já lidero um grupo de trabalho dentro do ecossistema de inovação de Divinópolis, que é o Inova Novo Oeste. Olha A que convite lá do interessante. presidente Kilder, né? Então a gente está com um trabalho bacana lá, tanto com a galera do ecossistema, mas também com o secretário de Desenvolvimento Econômico, o time do Sebrae aqui de Divinópolis. Então, assim, o ganho indireto disso que eu estou tendo num contexto de pessoas, de conhecimento e acesso a oportunidades é muito grande, não é mesmo? Com certeza, e faz toda a diferença, né? Com certeza. Então, Renato, muito obrigado por esse papo hoje. A gente agora vai para o terceiro bloco e já a Janaína entra aqui com a gente para a gente conversar também um pouquinho. Então vamos lá, voltamos agora com o terceiro bloco e tô aqui com a Janaína. Janaína, seja muito bem-vinda a mais um Acidcast, já é o terceiro. Já é o terceiro. Então quer dizer que a senhorita está aí revolucionando o Acid Network, alcançando números inimagináveis. Como que está sendo essa experiência? Quem é a Janaína? Como que você enxerga hoje o Acid Network? Como que foi essa experiência? E indo também para o 2.0 agora. Exatamente. Bom, o Acid é um achado, né? O Acid Network realmente é um achado. Comecei na segunda turma e aí vocês vêm aprimorando, né? A Acid vem aprimorando junto com os coordenadores até que surgiu o Acidcast. E, na verdade, é fazer o dever de casa. É o propósito do Acid Network, né? Então, a gente fazendo o dever de casa... não tem como, não dá certo. Então, estou aqui porque fiz o dever de casa. Fiz muito network, fiz muito tete-a-tete, levei convidados. Alguns convidados se associaram, viram, né, o quanto acrescenta o Acid Network. Né? É uma troca. Gente, o associativismo ele é sensacional. Então, a gente tem que praticar o associativismo porque é bom para todos. Ah, excelente. E eu assino e concordo, tá, com a Janaína, porque muda-se toda uma percepção, né, Janaína? Quando a gente olha para o network que de certa forma, setorizado em como que vai se desenvolver, né? Por exemplo, hoje a gente tem a possibilidade de ter o tete-a-tete, de você estar na empresa, de conversar com uma pessoa que, às vezes, você não teria a possibilidade de conversar com ela naquele momento ou não conhecia, e isso faz toda a diferença, né? Daí, como o Renato até conversou, a gente cria parcerias, a gente conhece pessoas que vão trazer um conhecimento muito grande pra gente. Ver possibilidades. Isso. Porque, às vezes, quando a gente fala de um nicho, subnicho, a gente, às vezes, tem aquela visão, né, básica daquilo. E aí, quando a gente faz o network mesmo, a gente entra, né, para essa infinidade de possibilidades, a gente vê que é totalmente diferente. E é natural, a gente abre os caminhos natural. E você sempre vai lembrar do coleguinha, sempre. Eu tô aqui em Divinópolis, surgiu um assunto, aí você já associa alguém que você pode indicar. E aí você pode indicar com confiança, porque você conhece, passa a conhecer o parceiro, o colega. Então, eu estou em outra cidade... vou falar de inclusão, lembro Maria Helena, vou falar de seguros, vou lembrar do Brian, tem um outro colega. Então, a gente tem sempre ali alguém para indicar e que vai encaixar ali na necessidade. E o network é o quê? Confiança, né? Confiança. É relacionamento. São muitas coisas aí que envolvem que, ao longo do tempo, vai se tornando mais sólido ainda. E o fechar negócio é só mais uma coisa. É só mais um passo que vai dar. Isso com mesmo. Confiança e segurança. Excelente. Janaína, me conta um pouquinho hoje... Qual que é a especialidade da Janaína? Como que ela ajuda o empresário? Qual que é o público-alvo dela? Quais as dores que ela resolve? Faz um apanhado aí para a gente conhecer um pouquinho. Bom, a Janaína, ela tem alguns nichos. A Janaína hoje, ela está como mentora financeira energética, está como terapeuta. Também estou como secretária de Fazenda, né, no município aqui vizinho. Então, isso tudo muito bem organizado. Mas, hoje, para o empreendedor, tá? E não só divinopolitano, tá? Isso aí, a gente pode falar onde é que ele estiver, né? Eu posso estar atendendo, meus atendimentos são online. Então, a Janaína hoje consegue ajudar a
trazer clareza. Porque, veja bem, o empreendedor ele precisa de método, precisa de técnica. Então, eu trabalho com uma mentoria financeira energética, onde eu vou trabalhar padrões. E será que significa, né, que esse empreendedor, esse empresário, ele tem, então, que abandonar os outros mentores que trabalham com técnicas, né, com planilhas, são especialista financeiro, especialista em gestão de pessoas, especialista em várias camadas. Será que tem que abandonar? Será que tudo é somente energético? Eu falo, claro que não. Eu jamais abandonaria essa parte técnica, até porque eu venho do técnico. Eu tenho como formação, sou contadora, me formei em 2003, tenho pós-graduação em gestão de pessoas, vim de uma área extremamente técnica, sempre trabalhei, né, com a parte técnica, mas aí, ao longo do tempo, eu fui observando que, mesmo o empreendedor, o empresário, dominando a técnica, sabendo da técnica, tendo um mentor para ajudar a aplicar, ele ainda não conseguia, ou conseguia só por algum tempo. Né? Mesmo sabendo, porque, bom, muitos empreendedores, às vezes, sabem o que precisa fazer. E por que não faz? Por que será que não faz? E me conta uma coisa. Quando a gente olha para esses padrões que você falou, como que as pessoas começam a identificar que, peraí, tem alguma coisa acontecendo? Por quê? Eu já fiz o estratégico, eu já fiz lá toda a organização que precisava, padronizei tudo, tenho uma capacidade técnica excelente, tenho qualificação. Fiz o dever de casa. Aí eu tenho N faculdades, cursos, preparações. Mas vamos lá, será que ele está percebendo pessoa? Exatamente. O que é isso? Primeiro, o que é um padrão? É aquilo que continua se repetindo mesmo quando o cenário muda. É tudo isso que você falou. Está fazendo dever de casa, está aplicando as técnicas, botou uma equipe, mudou pessoal, cuidou do custo, né, diminuiu o custo, cortou o custo que precisava e ainda assim continua dando errado. Então, é um outro problema que a gente precisa resolver, que é um problema energético, que é um problema comportamental. São padrões que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. E como que esses padrões chegam até a gente? Olha, vamos lembrar da época de criança. Sim. que não tem muito tempo. Isso mesmo. Não tem muito tempo. Foi logo ali, tá logo ali na esquina. A gente cresce limitado. Menino, eu não tenho dinheiro. Mãe, compra isso. Não tem dinheiro. Né? A gente repete, não tem dinheiro. Menino, seu pai não tem condição, você é filho de pobre. Né? Ou então vai falando, eu não consigo, federal é só para quem é inteligente. E aí você já está dando um diploma de não inteligente, de burro. Então, os padrões começam aí. Eu quero ser economista. Que você vai ser economista? Isso aí não dá dinheiro, não. Isso é para filho de dono de empresa. Quero ser médico. Não vou ser. Então, o meio que aquele ser humano está inserido, ele cresceu, ele vai interferir diretamente nesses padrões lá na vida adulta. Então, a gente está falando também de crenças. Estamos falando de crenças. Os padrões vêm dessas crenças que a gente muito escuta, ouvir crenças limitantes. É ambiência. Até nós temos que cuidar da nossa ambiência. Hoje, adultos, nós temos consciência. Então, eu, por exemplo, eu me preocupo muito com a música que eu ouço. Tá? Não estou criticando nenhum ritmo, nenhum tipo, mas eu me preocupo, porque aquilo que eu repito, eu replico. Se eu repito, eu replico. Então, eu vou preocupar com as pessoas que eu vou socializar, com o habitat. Por que eu estou na City Network? Olha, é um habitat ideal para prosperar. É um habitat ideal ali para realmente fazer network. Então, a gente tem que cuidar da ambiência. Olha, eu não vou falar que nós somos produto do meio, porque a gente vai partir para uma discussão extremamente complicada e que eu também não acredito nisso, mas o meio ele tem influência. Ele não determina, mas tem influência. Tem uma influência imensa.
imensa. Sim. Então, vem desse meio. E aí, a gente também vai buscar na ancestralidade. Tá, como assim? Me explica melhor em questão ancestralidade, energia, porque aí você me trouxe um questionamento. Por exemplo, eu concordo que quando a gente está com uma pessoa que fala muita coisa negativa, que tudo dá errado, que eu não dou conta, olha para a situação e só vê problema, não vê solução, aquilo ali suga a gente que tem um pensamento positivo em relação à situação. É um vampiro energético. E me conta aqui, como que a gente faz, nesse caso, essa relação de energia e ancestralidade? Tem alguma coisa a ver? Não? Muito. Eu falo que o meu trabalho, ele não é espiritual, ele é totalmente energético, tá? Uhum. Totalmente. Usa a técnica da radiestesia para mapear, né? Eu não trouxe meu pêndulo, que eu vim direto... de Nova Serrana, mas o que acontece? Não é espiritual, mas vamos falar em 3 camadas básicas, tá? Para quem é o espírita, né? E aí eu não vou falar de forma geral o espírita que acredita, né, em reencarnação, então vem dos nossos antepassados aí, os karmas, os votos, os pactos. Que votos e pactos? Não, gente, eu não estou falando de votos e pactos de trabalho espiritual, não, mas é voto de pobreza. Às vezes, entende? A pessoa vem com voto de pobreza. Eu nunca mais eu vou fazer isso. E faz esses pactos e vem da nossa ancestralidade. Uma outra camada, para quem não é espírita, né, não acredita na reencarnação, mas que é cristão, né? Então, a gente traz na Bíblia fala, a gente traz as maldições, né, dos nossos antepassados, que são esses votos, esses pactos, lealdade que a gente tem ao nosso ancestral, né? Esse tipo de lealdade, que é uma lealdade tóxica. E, para quem não acredita em nada, a gente tem o nosso DNA, o nosso registro genético. E aí, se a gente for ampliar essa questão de DNA, por exemplo, você já reparou como que tudo é muito corrido dia a dia, em estado de sobrevivência, que a gente já nasce com essa questão de necessidade de sobrevivência? Se a gente voltar lá nos homens da caverna, lá eles não podiam olhar para a nuvenzinha no céu, não. Porque se eles olhassem para a nuvenzinha no céu, nossa, que céu lindo! O que acontecia? Vinha um dinossauro, nhaque. Não era sobrevivência? E a gente traz esse mesmo ritmo no nosso DNA. Né? Também é um assunto que dá pano para manga, e aí tem estudos, né? Então, estou trazendo de forma muito superficial, mas para entender que a ancestralidade, então a gente já traz essa carga da nossa ancestralidade. E a gente pode olhar por essas 3 camadas, assim, da forma bem chula, né? Que eu falei, mas é bem isso. E aí, juntando com a nossa ambiência lá na infância, obviamente, não é em toda a família, mas na maioria das famílias a gente cresce limitado. Se você falar, um brasileiro falar que quer ser astronauta, quer ser astronauta. Hoje, pode ser que seja um pouquinho diferente, mas na nossa época ali, uns pouquinhos anos atrás, você falasse, não, eu quero ser astronauta. O que será que o pai e a mãe falaria? Porque se a gente for parar para pensar aí na geração dos nossos pais, eles reproduziram muito o que eles aprenderam com os nossos avós, né? Era como Ctrl-C, Ctrl-V, né? De tudo isso. Hoje, nós conseguimos, de certa forma, olhar para a nossa vida e nossa história de uma forma diferente, mas ainda leva tempo. E tentando quebrar esse ciclo. Aí vem uma pergunta, como que quebra esse ciclo? Quando você identifica o que está acontecendo, por exemplo, olha, isso aqui é consciente, Carla, já para mim. Tá, e aí, vou fazer o quê? Pois é, como eu falei, né? Você percebeu, nossa, eu sempre faço e não dá certo. Existe um padrão, quero cuidar. Hoje, eu falo que a gente tem diversas técnicas. Diversas técnicas, e ali aqui você vai adequar. No meu caso, que trabalho, né, com essa parte energética, voltada ali para o empreendedor, para o financeiro, a gente vai quebrar esses padrões. Então, se percebeu que muda o cenário, continua o problema, né, que insiste, você sabe que tem que fazer. É igual academia, você começa a fazer, aí passou um mês, você desiste. Então, você precisa quebrar o padrão. E como que nós vamos quebrar? Mapeando esses padrões, aí já entra a técnica que eu trabalho, que é fazer um mapeamento através da radiestesia, e aí a gente vai começar a
desprogramar esses padrões. Então, existe uma técnica, todo um trabalho que é extremamente individualizado, é um trabalho que ele é exclusivo, porque ninguém... Tanto é que é exclusivo que uma empresa que tem 2 sócios tem que ser um mapeamento para um sócio, um outro mapeamento para o outro sócio e para o CNPJ. Então, a gente está trabalhando ali com 3 energias. A energia dos sócios e a energia do CNPJ. Então, a gente vai trabalhar cada um deles. Ou restaurando o original, porque lembramos que nós somos centelhas divinas, nós somos imagem do Criador. Nós somos a imagem. E o Criador, o que o Criador é? Ele é perfeito. Ele é perfeito. Então, é restaurar esse original ou desprogramar. Então, isso aí já adentra, né, nos detalhes da técnica, mas basicamente é isso. Tá. Para as pessoas se identificarem um pouquinho ou tentar se conectar, vamos dizer assim, com exemplos. Quais os padrões que podem ser, por exemplo, visualizados pela Janaína e que pode se conectar com esse possível cliente que você pode conseguir ajudar? Vamos lá. Tem aquele cliente que nunca consegue sair da empresa, porque se a empresa sai, ela para. Uhum. Ele porque uma empresa ela tem que ser um organismo vivo. Sim. Né? Eu sou a favor que a gente tem que ter o horário para almoçar tranquilamente, né? Tem que ter o descanso. Então, por exemplo, aquele empreendedor que não consegue sair do negócio dele. Uhum. Aquele empreendedor que não consegue tirar umas férias. Porque já pensou se ele precisar ausentar forçadamente para um outro problema extraordinário? Uhum. Né? Então, uma forma de identificar. Uma outra forma de identificar é, às vezes, por exemplo, não ter uma equipe, não consegue alinhar a equipe. Né? Não consigo. Quando eu consigo ali deixar tudo organizadinho, o fluxo funcionando, todos instruídos, né, com as instruções de trabalho ali, aí sai alguém da equipe. Ele, né, não consegue manter. Quando não tem o cliente ideal, quando diminui o custo, faz estratégia de custo, organiza o custo. Ali na planilha está tudo muito esquematizado, mas não tem um resultado. Então, é quando não tem um resultado, quando quer ampliar, não consegue dar o próximo passo. E aí, vamos falar agora até de lealdade tóxica. Às vezes, a pessoa não consegue, às vezes, tirar umas férias, não é nem porque consegue sair da empresa, é porque, às vezes, vai pensar no irmão, ou no pai, numa mãe, e vem aquele sentimento de culpa. Entendi. E aí, por exemplo, no financeiro, por exemplo, uma dica para as pessoas perceberem. Bom, O que pode acontecer ali que está repetindo um padrão? No financeiro. Vamos falar de financeiro. Quando, todo mundo tem que fazer os seus controles, planilha, fluxo de caixa, provisão. Então, ali vai trabalhar, por exemplo, vamos falar de uma indústria. Ela tem ali toda uma projeção de pedidos, prazo de pagamento. Então, ali ele tem a previsão e ali vai preencher do outro lado o realizado. Aí ele começa a entender que o realizado ele não segue a previsão. Se fez todo o dever de casa, se está ali colocando os prazos combinados, que está dentro do custo, e nunca que o realizado bate com previsão. Então, é um diagnóstico que financeiramente alguma coisa não está legal, não está batendo. E aí você entra com a mentoria financeira energética. Isso, estou aqui para dar as mãos para o empreendedor e também para os outros mentores. Então, eu não estou aqui para excluir as outras mentorias, né, os outros técnicos. Não, eu estou aqui para dar as mãos para a gente poder cercar de todo jeitinho. A gente vai cercar o negócio, a gente vai blindar. Vai blindar com técnica e vai blindar com a parte energética. E aí um fator importante para você se identificar com a Janaína é onde a gente vai trabalhar nossas crenças, valores, né? Do que realmente a gente acredita. Porque, claro, a gente vai encontrar pessoas céticas aí pelo mundo. Sim. E tudo certo, né? Cada um com as suas escolhas.
ou com outras visões, outra forma de pensar sobre a vida, sobre tudo isso que acontece aqui. Ainda bem que somos diversos, né? Isso mesmo. E aí, o que é importante? Se você se conecta, né, com o que a Janaína falou nesse momento, é importante você parar e refletir, né? Peraí, o que a Janaína falou faz sentido? Na minha realidade isso acontece. E aí, como que eu faço para encontrar a Janaína? Por exemplo, redes sociais. Redes sociais, vamos lá. Instagram é janalopes.oficial. LinkedIn, também estou no LinkedIn, é Jana Lopes Oficial, tudo junto. Então, me encontra no... E também lá no ACID Networking. E Com aí, certeza. vou aproveitar e convidar, né? Quem quiser ir lá... Para fazer parte do grupo, tem que ser associado, mas como convidado, né? Vai ser um prazer poder receber. Tem a turma de segunda, não é isso? Isso mesmo. E temos turma nova abrindo agora para começar Ai, que em bacana. outubro. Tudo. Temos 40 vagas disponíveis. Então, vou dar um spoiler já de uma vez. Que bom. Vai ser numa quinta-feira a nova turma. Então, 7h30 da manhã às 9 horas. Enquanto alguns ainda estão dormindo, o que a gente está fazendo? Network e negócio. A gente está fazendo negócios, network de qualidade. Isso. Que bacana. Outubro, então, tem nova turma? Temos nova turma. Que bacana. Isso Gente, aí. vamos participar, Tá né? fresquinho, saiu vamos hoje. deixar o convite aí, quem quiser na turma de segunda. Se alguém quiser ir no 2.0 também, para ir lá dar uma espiadinha, Começa amanhã, pode né? me chamar no direct do Instagram, Muito bom. que eu vou levar como meu convidado. Isso aí. Janaína, muito obrigada pela sua presença, conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, né? E eu queria finalizar o seguinte, se fosse para você dar uma dica hoje para o empreendedor que está passando aí por dificuldades, tanto energética quanto padrões que estão acontecendo, o que você traria para ele? Olha, eu até trouxe uma frase aqui. É a seguinte: nem sempre precisamos apenas aprender o que fazer, né? Porque algumas vezes a gente até sabe. A gente precisa compreender o que está nos impedindo de fazer aquilo que a gente já sabe ou que estão nos ensinando. Então, é isso, é investigar. Nada morre na praia. Então, às vezes, o problema não é a técnica, é o cuidado realmente das emoções, do energético. Muito bom, muito obrigada. Eu que Então, agradeço. encerramos o Acidcast de hoje. Muito obrigada pela presença de vocês que chegaram até aqui no final desse vídeo. Lembrem de se inscrever no canal do Acidcast, tá? Compartilhe o conteúdo aí com os colegas. Venha conhecer também a ACID, o ACID Network, uma associação que traz vários benefícios aí para o empreendedor, para o empresário aí dentro de Divinópolis e também em região, trazendo aí várias possibilidades de crescimento, de eventos, né? Então, é muito importante. Muito obrigada pela presença de vocês e até mais.